noite a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar mais uma vez aqui nessa casa abençoada e que nós possamos, no dia de hoje, estudar um pouco mais das lições de Jesus. Nesse estudo do livro Vinha de Luz, capítulo 60, Emmanuel nos convida a refletir. Ele coloca uma pergunta para que cada um de nós, hoje, possamos sair daqui refletindo essa pergunta. Que fazeis de especial? E ele faz esse estudo com base em Mateus, capítulo 5, versículo 47, onde Jesus pergunta: que fazeis de especial? Quando Jesus ele fez essa pergunta, ele estava ensinando sobre a interpretação evangélica dos ensinamentos que ele trouxe da lei mosaica, né? Ele veio trazer esse novo ensinamento, essa nova interpretação, essa nova roupagem que ele trouxe para nós. Então, Emmanuel, ele inicia esse estudo dizendo que nós, espíritas, né, que ele fala que espiritistas cristãos, que nós recebemos uma quantidade de informações, né, um ensinamento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Por quê? Porque nós temos ciência do Consolador prometido, né? Dos ensinamentos que a doutrina dos Espíritos trouxeram para cada um de nós. Então, que esses ensinamentos, eles nos colocam à frente, adiante, a visão, né? A compreensão. Não que a gente seja melhor, mas ele nos coloca a compreensão, é nesse sentido. E, através desse estudo, ele vem colocar o posicionamento do que essa compreensão nos coloca com o entendimento à frente. Então, ele fala assim: em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Se a gente for pensar que a gente compreende ali, né, que a gente recebe esses ensinamentos de que a vida segue, então nós temos mais oportunidades de mudar nossa conduta. Nós temos mais responsabilidade com o que nós estamos fazendo aqui durante esse tempo onde nós estamos encarnados, não é? Ele nos coloca com mais responsabilidade de utilizar a encarnação. Por quê? Porque nós sabemos que a vida segue além do túmulo. Então, se eu fizer coisas erradas, que eu fizer de ruim, que eu violar a lei, eu sei que a morte do corpo, ela não vai interferir na vida do espírito. E que todas as violações que eu provocar à lei, eu hei de me responsabilizar por cada ato. Ele fala ainda assim, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Então, quando nós temos consciência que nós estamos aqui nessa encarnação para que a gente busque a nossa autoiluminação e que essa iluminação de nós mesmos, dos nossos entendimentos, né? Ele é necessário a cada um de nós. Emmanuel, no livro O Espírito de Verdade,
ele fala que a nossa responsabilidade é uma responsabilidade pessoal com o Cristo. Porque é nossa responsabilidade o nosso autoaperfeiçoamento. Não é de quem está do nosso lado, não é do nosso pai, não é da nossa esposa, não é do patrão, é nossa. Não é? Então, isso nos chama responsabilidade. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Então, o nosso corpo, ele tem esse desgaste. E aí nos coloca o quê? Justamente essa compreensão. Eu devo cuidar muito bem? Devo. Devo buscar cuidar desse corpo que o Pai me concedeu? Devo aproveitar a minha encarnação? Sim. Mas eu sei que eu não devo imaginar, que eu não devo refletir que essa matéria sou eu. Que eu sou esse corpo que atualmente eu habito. Não é? Então, isso me traz a compreensão de que eu sou o espírito que se manifesta nessa matéria. Ele nos mostra ainda que a dor é o estímulo às mais altas realizações. A dor é o estímulo às mais altas realizações. Quando nós pensamos nesse ensinamento de Emmanuel, a gente começa a compreender quando nós ficamos quietos, acomodados. Nós queremos nos movimentar? Não, se aquele lugar está bom para mim, então eu quero ficar ali quietinho. E a dor, ela vem nos tirar daquele lugar, né, quentinho, que muitas vezes a gente quer ali estacionar. Ela nos convida a movimentar, a mudar. Ele ainda coloca que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Olha só, a doutrina dos espíritos, ela nos dá essa nova interpretação, essa compreensão melhor dos ensinamentos de Jesus, de que o porvir, o que eu plantar hoje, é o que eu vou colher dali um tempo, seja agora. Muitas vezes o que a gente acaba de plantar, a gente já colhe. Às vezes demora um tempo maior. Às vezes nós estamos colhendo o que plantamos em outra existência. Então, ele nos coloca essa grande responsabilidade. Porque se eu sei que aquilo que eu faço tem um reflexo, que aquilo que eu faço vai me atingir, seja com uma boa consequência ou uma consequência infeliz, então isso me faz refletir na semeadura. E ele fala ainda assim, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Olha só, vai que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem. Ele nos conclama, né, assim como a doutrina dos espíritos, a servir. O ensinamento do mestre foi: eu vim para servir e não para ser servido. E se ele é o nosso mestre, e se ele é o nosso modelo, o nosso guia, o nosso exemplo, então, o que nós devemos fazer? Servir. E quando nós estamos no caminho certo, no caminho da verdade e da vida,
que é o caminho de Jesus, quando nós nos colocamos a servir, a auxiliar, tudo corre a nosso favor, né? No livro Os Mensageiros, de psicografia do Chico, o mentor espiritual, o Aniceto, ele fala que quando nós nos colocamos a serviço do bem, quando nós nos colocamos no auxílio, e tudo corre a nosso favor, e que nós devemos esperar só o bem, só coisa boa. E por quê? Porque isso não é uma promessa de amizade. Isso é lei. O nosso Pai, o Criador de todas as coisas, Ele é o amor infinito, supremo, que tudo criou em todo o universo. E se Jesus veio nos ensinar o amor e a verdade, justamente, se nós fizermos o bem, nós vamos receber coisas boas, é da lei. Mas se nós também plantarmos a semente, né, infeliz da dor, né, da incompreensão, da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da raiva, da intemperança, o que é que nós vamos colher? Então é nesse sentido que ele nos chama. Quando nós estamos a serviço de Jesus, das luzes evangélicas, tudo vai se abrindo, os caminhos vão se abrindo, os espinhos que tem nos caminhos, eles vão sendo retirados. Porque nós temos um Pai que não é cobrador de dívida, que ele, a lei dele, acima de tudo, está a misericórdia. Então, nosso Pai educador, quando o filho compreende a mensagem, quando ele compreendeu o ensinamento, não é necessário mais a dor naquele ponto. Então, o espinho ele é retirado. É isso que Emmanuel nos ensina. E ele ainda fala que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Então, isso é muito importante se a gente prestar atenção nesse ensinamento. Quanto mais nós nos colocarmos a serviço, auxiliando, né? Chegou uma oportunidade, fulano, pessoa tal está lá no hospital, será que você não poderia ajudar? Ficar com ele lá no hospital ou com ela? Olha, eu estou aqui, mas eu adoeci, eu não estou conseguindo fazer esse serviço, será que você poderia me ajudar? A gente sai às vezes na rua, vê uma pessoa lá caída, a pessoa às vezes acabou de cair, e a gente encontra ainda quem às vezes não auxilia, ou às vezes a gente pode ver alguém que às vezes até ria da situação. E o que nos cabe? Auxílio. E nós podemos observar que o bem, ele é contagiante. Porque para que nós possamos praticar o bem, nós não precisamos pensar. Não precisa pensar, raciocinar como eu vou praticar aquela ação. Porque ela é boa por si só. Então a gente vai no ímpeto e faz. Né? Se eu vejo a pessoa caindo, eu vou lá e levanto. Se eu vejo uma pessoa necessitando de um auxílio, eu vou lá e auxilio. Agora, quando eu quero fazer o mal, quando eu quero prejudicar alguém por vontade, eu tenho que refletir. Se eu fizer isso, pode acontecer aquilo.
se eu fizer aquilo outro, vai ter essa consequência aqui. Então, como que eu vou maquinar aqui? Como que eu vou disfarçar esse mal que eu quero praticar? Então, ele necessita refletir, pensar bastante, planejar. Por isso que o bem é contagiante. Porque quando a gente vê alguém fazendo uma coisa que você pensa assim, nossa, que atitude bonita, não é? Nossa, eu gostaria de fazer isso também. Então isso nos impele e não há ressalva. Então, cada vez que nós temos essa oportunidade de estar no auxílio, é uma bênção. Por quê? Porque a lei diz, quando eu faço o bem, eu recebo. Então é um plantio e eu vou receber. Claro que nós não vamos fazer o bem, nós não vamos servir em busca de um pagamento. Eu vou fazer isto porque eu sei que eu vou receber. Não. Nós vamos fazer, mas ciente de que aquele plantio, aquela semeadura ali, ela vai surgir flores. O tempo do florescimento cabe a Deus, cabe a Jesus, não é a gente. Então a gente faz e entrega a oferta, a sementeira, a nosso Pai, Criador de todas as coisas. E na hora certa, no tempo certo, isso vai surgir uma colheita, vai surgir frutos e flores que um dia nós vamos colher. Ele fala assim também, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Muitas vezes a gente observa, às vezes a gente mesmo, refletindo, oh meu Deus, mas eu estou tendo tantos problemas na minha casa, na minha família, no meu trabalho, com meus filhos, com meus pais, com meus irmãos, com meu chefe, com o vizinho. Eu perdi emprego, é uma doença. Então, às vezes, a gente se coloca achando e reclamando que a vida está muito difícil para nós, que está muito complicado continuar. E às vezes tem pessoas, né, que pensam, eu não vou conseguir mais viver com esse problema. Esse problema aqui acabou. Eu não consigo mais. Entrego os pontos, eu não aguento. Então, ele vem nos ensinar aqui, nos chamar a atenção, Emmanuel, que o planeta, a crosta da Terra, ela não é um lugar de prazeres fáceis e não é um passeio. Nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para refazimento de caminhos, para reeducação, autoeducação de nós mesmos. Porque nós temos um Pai que nos ama tanto que Ele nos permite a nós mesmos nos educar. E então, as dificuldades e as dores, os sofrimentos, os problemas que a vida nos traz, que são, na verdade, as colheitas das tempestades que nós mesmos plantamos para nós. Porque Deus, sendo o Pai justo, da suprema bondade, do supremo amor, da suprema inteligência,
ele só sabe amar, cuidar, manter o planeta, manter todas as constelações, todo o universo. Ele é o maior trabalhador que existe. E o trabalhador que se coloca mais em silêncio, mais invisível, vamos dizer assim, nos ensinando a humildade, nos ensinando, nos chamando a atenção para a humildade. E para que a gente possa encontrá-lo nas belezas de tudo que existe. Foi por isso que Jesus nos convidou a dizer, né, quando ele disse, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Encontrar a bondade, o amor do Pai, que tudo sustenta, que tudo zela, numa formiguinha, que nenhum ser humano consegue criar. Na folha de uma árvore, que não existe nenhum ser humano capaz de criar uma folha sequer de uma árvore. Então, quando a gente vai alimentar uma fruta, um alimento, foi Deus, com a suprema bondade e amor, que zelou para que mãos trabalhadoras tivessem cultivado aquele alimento no campo, debaixo do sol, que mãos trabalhadoras e que a providência divina, através de bons espíritos, cuidasse daquela plantação, auxiliasse. Existem os servos de Deus, de Jesus, que trabalham no cuidado de plantações, dos animais. Então, foi a bondade de Deus que possibilitou todas as belezas, a nossa existência, Ele que nos criou. E se nós somos filhos do amor bendito, supremo do universo, Deus poderia ter criado o mal? Não. Nosso DNA é divino, é do amor. O que nós precisamos é nos encher, nos aproximar do amor. Porque o mal, ele é apenas a ausência do bem, do amor. Então, cabe a nós deixar de ser mal, tirar a máscara do mal e começar a praticar os ensinamentos de Jesus. E aí sim, nós vamos perceber a chama maravilhosa do amor queimando dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, porque a divindade está em nós. E ele ainda fala, mas sim, ele fala assim, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. A verdade foi a que Jesus veio nos trazer. Ele nos ensinou que o amor, ele é tudo. Ele é um ensinamento, ele é a bondade, ele é o que tudo cria. Então, quando nós nos direcionamos no sentido do amor, dessa nascente vem todas as virtudes do reino. Humildade, esperança, alegria, gratidão, benevolência, indulgência, devotamento, abnegação, simplicidade, fraternidade, que tudo vem desse nascedouro,
do amor. E que a justiça de Deus, por Ele ser o todo amor, ela é toda misericórdia. Que nós podemos fazer todo o mal que poderia ser feito. Mesmo assim, os atos, eles não nos constituem, porque nós somos filhos do Criador. Os atos, eles terão que ser reparados. No tempo de Deus, ao modo que o Pai, que conhece cada um dos seus filhos, vai determinar como será feito esse novo aprendizado. Mas o Pai está sempre de braços abertos para acolher os filhos. E Ele nos ensina ainda que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que todos os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Logo, aqui nos mostra o seguinte: o pensamento ele cria, ele é matéria. Porque quando a gente vai pensar, primeiro veio um sentimento. Eu quero fazer uma coisa boa. Primeiro vem aquela sensação, aquela vontade de fazer algo bom. E aquela sensação vem e nos auxilia no pensamento. Nossa, eu vou fazer isto. Me deu essa vontade, eu quero fazer aquilo. Então, primeiro, eu tenho que me imbuir de uma energia que vai me mover e que vai determinar aquele pensamento que eu estou tendo. Logo, se eu tiver bons pensamentos, bons sentimentos, o que vai possibilitar? Atitudes. Primeiro começa no plano invisível e depois se materializa, porque aí a gente corre e a gente busca fazer. Desse modo, o pensamento, o sentimento, a emoção, ela deve ser muito analisada por cada um de nós. E foi por isso que o Mestre nos ensinou: vigiai e orai. Manter sempre, buscar uma sintonia de pensamento, de sentimento, voltada ao bem, voltada ao auxílio, voltada no autoaprendizado, no autoquestionamento, no autoconhecimento. Por que eu me comportei assim hoje com o meu filho? Por que eu falei isto para ele, para ela? Por que eu fiz daquela forma com o meu marido, com a minha esposa? O que passou dentro do meu coração naquele momento? Por que eu humilhei aquela pessoa hoje? Eu estava com este sentimento. E esse sentimento que me levou a ter essa ação, ele foi um sentimento bom? O que esse sentimento era? Orgulho? Raiva? Egoísmo? Preguiça? Então, quando nós começamos a analisar a nós mesmos, ao invés de analisar o outro, porque o que nós projetamos, né, que a gente vê no outro, é uma projeção de nós mesmos.
É aquilo que nós encontramos dentro de nós. Então, se eu estou conseguindo apontar o dedo, com certeza eu posso analisar que dentro de mim algo parecido, às vezes até mais do que aquele fato que eu estou observando, está ali dentro, corroendo o meu coração. E então é nesse sentido que ele ensina e nos pede, né, para que nós possamos prestar atenção no que nós estamos produzindo, na energia mental, na nossa casa mental, porque o que segue adiante é a mente. Se eu construo para mim uma mente toda desequilibrada, com sentimentos, né, de muito orgulho, egoísmo, como que eu vou conseguir, não é? Como que eu vou para o lado, né, quando eu fizer a passagem, um plano espiritual? Eu vou com essa mesma casa mental. É o que eu estou plantando para mim. Se eu quero plantar o equilíbrio, o médico das almas, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o médico das almas, ele está ali para nos auxiliar, que é com o Evangelho, né? E a doutrina, ela nos consola, ela nos ensina, só que ela não retira de nós a dor, a dificuldade, o problema. Ela simplesmente, ela vai nos mostrar como que nós vamos interpretar essa dificuldade. Ela nos dá uma nova interpretação e um conhecimento amplo do que está acontecendo conosco e do que pode acontecer conosco. Só que as nossas atitudes, elas podem ser mudadas a qualquer momento. Só depende de nós. Só depende de cada um de nós. É difícil? É. E foi Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não é fácil pedir desculpa, não é fácil às vezes ouvir alguma coisa que de alguém, algum insulto, e ficar em silêncio. Mas um silêncio de prece por nós e por aquela pessoa, não é fácil. Mas Jesus venceu. E nós podemos vencer, construindo as virtudes do reino de Deus dentro de nós. E então Emmanuel fala assim, que como nós sabemos tudo isso que ele explicou, ele fala assim: em face disto, de tanto conhecimento e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? É nesse sentido que Jesus nos conclama, para que a gente faça diferente. Lembra que Jesus disse assim: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lucas capítulo 12, versículo 47. Então, se nós recebemos esse ensinamento que nos mostra esse caminho, se os espíritos guias da humanidade vieram nos mostrar como que é o plano espiritual, qual as consequências da semeadura, então que nós possamos compreender e que nós possamos fazer diferente. Jesus disse, né,
que nós possamos dar a outra face. E o que é a outra face? É fazer o contrário. Se eu fui humilhado, que eu não humilhe, que eu possa fazer diferente, que eu possa silenciar e que eu possa orar. Não o silêncio da revolta, mas o silêncio da prece. Se eu fui traído, que eu possa fazer diferente, que eu não possa pagar com a mesma moeda, não é? É nisso que ele está nos mostrando, que a gente faça diferente. Por isso o título, por isso o ensinamento de Jesus. O que fazeis de especial? Especial é algo que não é comum. É algo que é diferente, que é elaborado, que está longe daquilo que é comum. Então é isso que Jesus nos chama, que nos convida a ser diferente, a fazer especial. A gente trouxe aqui um exemplo, né? Um exemplo muito bonito do livro Escuta Meu Filho, de Corina Novellino, pelo Espírito Aura Celeste. E tem uma lição, ele é um livro para criança, e ele fala essa lição assim: que Jesus nos pede. E esse ensinamento, ele vem com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, a eficácia da prece. Conta a história de uma criança que se chama Zacarias. E essa criança, ela tinha o pai e a mãe, e esse pai e essa mãe, eles eram muito bons, muito bondosos, e a mãe adoeceu. A mãe dessa criança adoeceu. O nome dela, Isabel. Ela adoeceu e o pai de Zacarias, ele tinha que trabalhar, né, na lavoura para sustentar a família. Só que ele não tinha dinheiro para pagar médico para cuidar da esposa. Então, para que ele não poderia deixá-la, né, doente, sozinha, ele teve que deixar de trabalhar para ficar cuidando da esposa. E nisso, o tempo foi passando, a mãe continuou doente, e a lavoura do pai do Zacarias começou a encher de ervas daninhas. E ele começou a ficar muito preocupado. E chegou para o Zacarias e falou assim: olha, filho, o que será que eu posso fazer? Eu não tenho condições de pagar um médico. A lavoura está enchendo de erva daninha. Como que nós vamos fazer? E aí, Zacarias, uma criança, virou para o pai e disse assim: papai, eu vou para a lavoura. Eu vou lá capinar e tirar a erva daninha. O senhor pode ficar aí cuidando da mamãe. E então, Zacarias disse, né, que ele estava em oração para o Nazareno, pedindo ao Nazareno que auxiliasse a mamãezinha dele. E então ele vai, pega a ferramenta e vai todo feliz para o campo trabalhar. Sol escaldante, a criancinha nunca tinha trabalhado no campo, mãozinha fina. O que aconteceu? Trabalhou o dia todo no campo. As mãozinhas dele encheu de bolhas e de calo. E trabalhando feliz e pensando na mãe. Então, quando ele voltava para casa, e ele já estava quase perto da casinha dele, simples, ele viu um
moço se aproximar. E ele disse: Zacarias, tua mãe está salva. Ela deve agradecer o fato ao teu coração de filho abnegado. E aí Zacarias olhou e viu que a luz do sol brilhava nos olhos daquele homem. Ele viu que era Jesus, que era o Nazareno para quem ele tanto orava. E aí Jesus diz assim para ele: há muito tempo tenho escutado as rogativas de tua alma, porém esperava o instante em que o primeiro sacrifício saísse de tuas mãos. Porque somente aqueles que se dispõem à ação dentro do amor é que Deus, o Pai misericordioso, permite as grandes bênçãos. É preciso fazer alguma coisa para merecer o olhar de bondade do Pai. Zacarias compreendera que estava diante do Cristo, se ajoelhou a seus pés, beijando as suas sandálias surradas. Olhem só, a lição que Jesus veio trazer aqui, aqui através desse exemplo, desse acontecimento com Zacarias. Mas tem uma parte aqui, quando ele já estava próximo, né? Quando Jesus ele avistou esse moço, né? Quando Zacarias avistou esse moço, antes de Jesus se apresentar, né? Dizer todas essas coisas, e Zacarias descobrir que era Jesus, a primeira coisa que Jesus fez foi pegar as mãozinhas da criança, cheia de feridas, e beijou longamente as mãozinhas da criança. Vocês já imaginaram? O Cristo beijando longamente as mãozinhas cheias de feridas de uma criança. Que coisa maravilhosa. E então, ele nos ensina aqui que nós devemos dar um passo. Não tem como a nossa missão, o nosso autoaperfeiçoamento cabe a nós. Depende de nós. Dar o primeiro passo. Ninguém vai agir por nós. Porque é nossa responsabilidade para conosco. E então, tomando o primeiro passo, aí sim, a misericórdia de Deus, ela vai estar ali, pronta. E por quê? Por que que Deus espera a gente dar o primeiro passo? Porque Ele respeita seus filhos. Ele respeita e Ele não violenta a consciência nem a vontade de nenhum dos seus filhos amados. Que nós possamos então, meus irmãos, refletir o que nós fazemos de especial. Nós temos dado o primeiro passo? Que nós possamos, a cada um de nós, refletir sobre isso e que possamos então dar passos, caminhar alegres no rumo de Jesus, no caminho que Jesus tem nos ensinado, que os bons espíritos, né, os guias da humanidade, através da doutrina e de Kardec, nos legou. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie, que nós possamos aí então caminhar refletindo, servindo, amando e mudando as nossas atitudes com o nosso autoaperfeiçoamento e o nosso autoaprendizado. Agradeço a oportunidade, a essa casa abençoada, agradeço a cada um de vocês
que ficou aqui ouvindo, né? Que Jesus nos abençoe a todos.